Pessoal, é possível nós criarmos um ambiente gráfico, correto? Onde nós podemos fazer o controle em cima do controlador Arduino. Nós podemos fazer esse controle. Então, por exemplo, isso aqui é uma figura de um LED. Está exagerado, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia que é possível fazer isso. É uma janela, é um aplicativo, tá? Onde eu clico aqui e ele muda de cor. Mas vejam que interessante, aqui eu tenho meu Arduino, ele está com o LED ligado. Vejam que eu vou clicar lá, ó, e eu consigo ter o controle, olha ali, ó. Eu consigo controlar se eu quero ligar ou desligar, né, o nosso LED por esse aplicativo. Como é que eu faço isso? Então vamos lá. Bom, pessoal, então, primeiramente, existe sim uma maneira de a gente comunicar janelas, aplicativos, utilizando ah, aquela biblioteca serial, que faz essa comunicação básica. Tá? Eu utilizei aqui um aplicativo bastante interessante, que a gente pode programar nele em várias linguagens, né? Enfim, só que aqui no caso eu estou utilizando Processing. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês o que é o Processing. Vou clicar aqui. Então é isso aqui, né? O Processing é um software, né? Onde tu programa, né? Te ajuda a programar no contexto de artes visuais, né? Enfim. Mas ele também é utilizado para simulações, é utilizado para fazer uma série de efeitos. Tu tem acesso a teclado, mouse, várias entradas, né? Tu pode colocar uma série de shadows, né? Sombreamento, enfim. Mas no nosso caso aqui, nós apenas queremos utilizar para controle, tá? Do Arduino. Então eu vou mostrar para vocês como eu fiz o código. Primeiro, vamos entender esse código aqui. Eu tenho um código que eu começo com uma variável 13. Aqui eu tenho um input, tá? Um inteiro. Eu coloco meu serial begin 9600 bounds. Eu coloco meu LED, que é no pino 13, né? Que é onde que a gente vai ligar nosso LED para conectar. E aí eu faço uma pergunta sempre dentro do loop. Se existir algum valor disponível no serial, então eu faço a leitura. Se esse valor é zero, eu desligo o LED. Se o valor for um, eu ligo o LED. Tá? Então, basicamente é isso aqui. Basicamente, né, se eu colocar, se eu colocar aqui ah, no meu serial, né, ele não está conectado, perdão. Mas se eu colocar no serial e colocar o valor zero e um, ele vai funcionar lá no nosso Arduino. Tá? Só que é na nossa janelinha. Eu não quero isso, eu quero que eu faça essa conexão utilizando o Processing, né? Justamente esse software que eu mostrei para vocês. Então, no Processing, tá? Vou ver aqui se dá para sair. Enfim, acabei fechando o Processing, que legal. Mas aqui, ó, no Processing, que eu vou escrever Processing aqui, que é fácil a instalação, muito tranquila, tá? Então, o que eu tenho? Tá aqui ele, tá? E no nosso processing, o que eu fiz aqui para testar? Eu fiz um pouco mais complexo, porque eu coloquei um LED, né? Enfim, eu usei um exemplo. Então aqui eu tenho que colocar, ele é feito em linguagem Java. Então eu vou programar import processing.serial.asterisco. Primeira coisa, né, nessa linguagem Java, para fazer o processing, eu tenho que fazer isso. Depois, eu vou colocar uma variável, uma classe chamada serial. Aqui é a imagem que vai ser apresentada, a imagem do LED. Aqui um valor, né? E aí eu crio uma janela, né? Tem uma janela quando tem um setup, a gente coloca o tamanho da janela aqui. Eu coloquei esse valor. Set title, controle do LED. Aqui a gente tem que usar o surface, o surface faz isso. Aqui eu coloquei informações só para a gente poder ter uma ideia, né? Ele mostra a lista das portas disponíveis lá no nosso, né? A gente precisa saber essas portas. E aí
eu sei qual é o nome dessa porta que está disponível, tá? E ele vai utilizar essa porta disponível ao 9.600 baud na mesma velocidade lá do serial, lá da outra ponta, que é do Arduino. Eu faço essa definição aqui, tá? E aí eu tenho uma imagem que eu vou carregar, que é uma imagem de LED, ele está desligado, tá bom? E aí começa o draw. Primeiro é o setup faz isso, né, que inicializa as coisas, e aí depois eu tenho o draw, que faz o desenho realmente, né? E como é que funciona o draw? O draw eu coloco, preencho toda a janela com zerada lá, com valor branco, né? E aí eu coloco uma fonte, né? Aqui a gente define a fonte, create font sans serif. Aqui é um texto que eu vou colocar, aqui também eu uso outra fonte com outro tamanho de fonte, né? Vejo que o tamanho é diferente. E aí eu coloco outro texto com as coordenadas 1040. E aqui eu coloco uma imagem que vai ficar no 250 a 120. Eu posso diminuir depois o tamanho disso, né? Para não ficar tão exagerado assim. Aí, quando eu clicar, quando tem um evento do mouse clicked, ou seja, quando eu clicar em alguma coisa, veja que interessante, ó. Quando eu clicar, tá? O que vai acontecer? Se o valor for zero, o valor recebe 1. Então a imagem é carregada para LED on, tá? Porta write nesse momento. E aí, nesse dado momento, eu tenho o seguinte, ó, eu valor igual a uma imagem, uso LED on para usar a imagem do LED ligado, eu coloco o valor 1, justamente que essa porta write 1 significa que eu estou escrevendo 1 na serial para outra ponta ler esse 1 aqui, ó, e aí ele ligar o LED. Tá? Então são duas pontas que eu estou trabalhando. E aí ele envia o valor. Se eu coloco o valor 0, então ele vai funcionar. E aí eu coloco o valor 0, envio o valor 0 para ele desligar. Então o mouse clica de fazer isso. Eu clico e ele faz isso. Depois a gente pode alterar e modificar o código, a gente colocar algumas coisas, botões. Como é que eu faço o mouse click em cima de uma imagem? A gente pode melhorar esse nosso controle. Nosso controle é muito básico. Eu vou alterar aqui. Vejam que eu coloquei em tamanho. Eu posso modificar o tamanho, né? Eu posso colocar aqui, em vez de 250, eu posso colocar 125 e aqui eu vou colocar 60, tá? Eu vou alterar o tamanho. E aí eu vou ligar, né? Vejo que eu passei aqui por cima, né? Não está algo legal. Posso diminuir também essa imagem. Posso, aqui no caso, e se eu clico em cima dela, né? Não aparece aqui, porque eu não estou com a câmera conectada, mas eu consigo, né, ligar e desligar o meu Arduino. Tá? Então vejam que interessante, é possível fazer isso, é possível criar controles, né? Então a gente vai fazer isso com acelerômetro depois, né? Vamos brincar com acelerômetro e ver o que vai acontecer, tá bom? Obrigado.